JSAF11, o Fundo de Ativos Financeiros da Safra Asset. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado no dia 25 de julho de 2025. Continuar acompanhamento do fundo aqui do canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as atividades em 2021, tem um patrimônio líquido total de 699 milhões, a cota patrimonial a R$ 9,02, 21 mil cotistas, uma liquidez média da B3 de 1.753.000, a última distribuição 9 centavos por cota, veremos adiante, fazendo um yield mensal de 1,15, anual de 13,82%. E na data que eu gravo com vocês, o JSAF11 cota na B3 a R$ 7,34, fazendo um P sobre o VP de 0,81, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 92,10%. Lembrando que esta variação negativa ainda não consegue computar aqui a transformação do fundo em base 10. A cotação chegou lá a R$ 6,20 em fevereiro de 2025, buscou uma pequena recuperação, fazendo aquele tradicional voo de galinha, chegando inclusive aos R$ 8,00, mas agora retornando aos R$ 7,34. A última distribuição do fundo, 9 centavos por cota, será paga agora, no dia 14 de agosto de 2025, fazendo um yield mensal de 1,23, anual de 14,92, muito puxado pela queda da cota no mercado secundário. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em JSAF11, teria hoje R$ 762, portanto, perdido dinheiro. Em relação à rentabilidade aqui do fundo, o gráfico do investidor 10 aponta que ele não consegue aqui acompanhar a linha do CDI. Se verificarmos aqui, dividirmos a rentabilidade dele por 10, vemos que ele consegue superar apenas em pequena medida o IFIX, que é de 7,76%, enquanto o PCA retornou 9,42%, o CDI 25,5% e o JSAF11 retornando 9,23%, já considerando a base 10 do fundo. Então, ponto de atenção é o retorno do JSAF11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que em junho o JSAF registrou um retorno consolidado, a variação patrimonial mais os dividendos distribuídos, de 1,91%, o que superou o IFIX 2,23%. No mês, foi anunciada a distribuição de 9 centavos por cota, lembrando que isto se refere ao mês de junho, já estamos em agosto, então ainda não temos aqui qual é o resultado da distribuição de agosto, que como vimos será paga 9 centavos por cota, fazendo um yield de 1,15, como vimos já na casa de 1,23, anual de 13,8. Durante o mês, a gestão realizou ganhos de capital equivalente a aproximadamente 2 centavos por cota. O guidance para o segundo semestre de 2025 segue lá o mesmo para o primeiro semestre, entre 8 centavos e 9 centavos até dezembro de 2025. Para a DRE do fundo, em junho, ele fez 8.235 do total de receitas, 666 mil de despesas, um resultado de 7.568.000, distribuindo 9 centavos por cota, reservando 1 centavo por cota lá no resultado acumulado para a distribuição. Em relação ao histórico, conforme verificamos aqui, ele segue fazendo um pouco mais do que distribuindo. Em junho, por exemplo, ele fez 10 centavos por cota, distribuindo apenas 9 centavos por cota. Na decomposição aqui do resultado, vemos que para junho de 2025, ele fez 8 centavos aqui de receitas de rendimentos, 2 centavos de ganho de capital não recorrente, tem aqui também 2 centavos em relação ao resultado acumulado, 1 centavo aqui de despesas, chegando a 9 centavos por cota de distribuição. Em relação à variação patrimonial, ela percebeu 55 centavos na composição da rentabilidade consolidada do fundo, já distribuindo R$ 4,85, 2 centavos aqui de rendimentos acumulados. Em relação ao benchmarking para junho, o dividend yield foi de 1,15, enquanto o CDI líquido de 0,93, valor patrimonial mais os rendimentos de 1,91, o IPCA mais o yield do IMAB 0,89, o IFIX 0,63, enquanto o valor de mercado mais os rendimentos foi negativo de 0,49%. Então, continua a atenção lá em relação à rentabilidade aqui do JSAF11. Na liquidez na B3, ele faz agora para junho 1.700.000 de negociações ao dia, 35 milhões ao mês. Em relação à composição aqui do número de cotistas, 21.808. Em relação aqui à composição da carteira do fundo, 87% fica aqui para cotas de FIIs, mas ele tem aqui também 7% de CRIs, além de 3% de empresas listadas e 3% em ativos
com liquidez. Para os FIIs, ele guarda aqui algumas concentrações, então importantíssimo o cotista ficar atento, porque ele tem aqui 5,37 de SARI 11, 5,22 de RBRY 11, tem 6% de RCRB, tem 6,45 de RVBI e 8,94 de FPAB11. Então, importantíssimo o cotista ficar atento aí a estas concentrações. Em relação aos recebíveis, ele forma 44% aqui de recebíveis imobiliários no seu patrimônio líquido do fundo. Ele tem 45% das alocações aqui para renda, 31% para ganhos de capital e 23% para ganhos de capital mais renda. Mas em relação à participação por segmentos, além dos recebíveis imobiliários de 44%, ele tem lajes corporativas, fundos de fundos, caixa, logístico, shopping center e também renda urbana. Na carteira de CRIs do fundo, ele forma um total de 7% do seu patrimônio líquido, sendo o primeiro CRI lá para o Shopping Madureira, para o MAU 11, 3,27% do patrimônio líquido do fundo. A operação tem uma duration de 4,82 anos, uma taxa de aquisição de 7,8 indexada ao IPCA. E a segunda operação, formando 4% do patrimônio líquido do fundo, é para o HSLG 11 para a Bemol, formando um CRI com uma duration de 5 anos, uma taxa de aquisição de 8%. Em relação ao Madureira, tem um montante de 3,3% do patrimônio líquido do fundo. A operação vem sendo lá em dezembro de 2036. E em relação ao HSLG 11 para Bemol, 4% do patrimônio líquido do fundo. A operação vem sendo lá em dezembro de 2037. Perfeito, pessoal? De JSAF 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.